Joyce. Nós estamos aqui, então, nesse painel, onde a gente vai falar sobre a robótica assistiva. Vamos ter a presença, então, da Sheila e do Marcelo. Eu vou apresentar a Sheila, o trabalho dela, tá? A Sheila, ela é nutricionista, administradora hospitalar, MBA executiva de saúde, 10 anos consultora da Big Four, ex-superintendente de estratégia do Sírio-Libanês e atual Head de Acesso Saúde para a América Latina da Siemens. Então, Sheila, com você agora. Vai lá. Bom dia a todos. Obrigada pela presença dos que vieram aqui nos prestigiar para ouvir um pouquinho sobre robótica assistiva. É um tema bastante novo, digamos assim, no sentido de realmente de falar da inclusão, política pública, né, como que isso realmente vai acontecer e virar a chave, seja no Brasil ou no mundo. Vou procurar dar um panorama geral. Eu gostaria de, só para eu passar aqui. Para lá, né? Não, bem. Bom, reforçando um pouquinho a apresentação da doutora Jaque, eu hoje trabalho na Siemens Healthineers e eu atuo como Head de Acesso à Saúde para a América Latina. Então, eu não atuo exatamente com robótica assistiva, eu atuo com qualquer tecnologia e qualquer processo, atividade que leve acesso a comunidades periféricas, vulneráveis, localidades remotas. Então, a robótica assistiva está dentro desse contexto de acesso e eu vou abordá-la especificamente. Depois nós vamos entrar na especialidade com o Dr. Marcelo e nos aprofundarmos um pouquinho mais. Mas a nossa vida e o nosso propósito é trabalhar acesso e inclusão à saúde no Brasil e no mundo. Acho que os três que estamos aqui vivemos esse propósito. Bom, falando um pouquinho de robótica assistiva, inevitavelmente nós temos que introduzir e fazer um preâmbulo sobre a necessidade, né, da populacional em relação à robótica assistiva. Nós temos hoje aí mais de 50 milhões de pessoas que de alguma forma têm alguma restrição, seja visual, auditiva, de processo educacional, de entendimento cognitivo, enfim, é uma população gigantesca com necessidades especiais, né? E que só no Brasil representa 23% da população. Então a robótica assistiva passa a ter um papel fundamental, porque a partir dela é que se criou o conceito de tecnologias para o indivíduo ter autonomia, inserção na sociedade, ter uma vida normal. E, logicamente, isso tudo propiciado pela inteligência artificial, que a gente tanto fala, né, ultimamente. Aqui tivemos N fóruns e, por ser um evento de startups, é o que está em voga. Então, são as máquinas aprendendo o que nós propiciamos de dados e criando conexões inteligentes e facilitando a vida das pessoas. E dentro da robótica, a inteligência artificial também tem papel protagonista e fundamental. Os robôs físicos e virtuais, que o Marcelo até depois vai se aprofundar um pouco mais, mas são eles ali que propiciam todo o apoio a essa dinâmica de inclusão das pessoas que realmente precisam desse apoio de uma máquina, digamos assim, para apoiá-lo naquela necessidade especial. Aí nós temos a questão dos robôs trabalhando para a utilização de sinais biológicos, fazendo com que órgãos que hoje estão paralisados por doenças N, sejam AVCs ou questões patológicas de nascença, enfim, ajudando a que esses estímulos facilitem um retorno da pessoa a poder caminhar, enfim, ter uma vida normal, uma audição não plena, mas talvez parcial. E nós vamos falar um pouquinho da robótica assistiva nesse preâmbulo onde a gente caminha, né, que é o que se chama de transhumanismo, né, que a gente tem ali um robô ajudando uma vida normal e inclusiva de uma pessoa
né, que deveria estar vivendo uma vida plena, com todas as suas funções normais. E a percepção do quanto o artificial consegue ajudar isso sem tirar essa normalidade de vida da pessoa. Importante dizer que a robótica assistiva, ela usa das ciências mecânica, elétrica, eletrônica, da computação para gerar essa automação e toda a automação disso tecnológica que levou à robótica. E a gente vai falar um pouquinho dos tipos de robótica. Nessa esfera de acessibilidade, a gente, como eu falei, utiliza softwares, aplicativos, alguns pagos, outros não, algumas tecnologias de robótica assistiva ainda inacessíveis pelo custo, outras muitas em andamento e estudo em laboratórios como grandes projetos, que são tocados inclusive pelos que aqui estão conosco hoje nesse fórum. A gente tem uma seara importante para quem está lidando com esse tema, talvez inicialmente, ou já trabalha com ele, é uma seara de avanço, que ela nasceu na robótica muito voltado às pessoas com alguma limitação física, né? E esse segmento foi avançando no campo da engenharia, criando esses robôs que há muitas décadas existem, mas a gente não vê isso comumente na rua, a gente não vê pessoas utilizando isso, não é tão simples, né, ainda, e a gente vê que por isso que o acesso também não está tão disseminado, né? Mas dentro dessa lógica, aqui tem um framework que traz um pouco que a robótica, ela existe para trazer a interação física, que de alguma forma foi deixada de lado por uma incapacitação, uma dificuldade, a interação social e cognitiva, trazendo leitura de emoções, ou a pessoa podendo ter que tem uma necessidade educacional especial, ser introduzida no campo educacional como um aluno que consiga ter a competência dos demais no estudo, provendo assistência médica à saúde, aí tem vários exemplos disso, né? Então, como eu falei, eles vão citar bastante exemplos, né, de pacientes. Então, tem hoje população se beneficiando disso, que é daltônica e utiliza óculos virtual, pacientes com TEA, enfim, inúmeras doenças que hoje se beneficiam da robótica assistiva. E aí, aqui a gente tem alguns estudos que falam principalmente da inclusão e como que essa fronteira da inclusão está se dando no Brasil, no mundo, quais os modelos de financiamento disso. A gente ainda tem muito de fomento, né, de pesquisa, a área de R&D, pesquisa e desenvolvimento, é quem fomenta isso, né? E algumas indústrias privadas começam a olhar para isso, como por exemplo a Siemens, hoje olha para a indústria generativa, outras tantas olham também, aí já no âmbito privado, porque obviamente a gente tem aquela seara do ESG, que dentro do S de social, não tem como a gente não olhar para a parte de robótica assistiva e a indústria está caminhando para trazer isso, para ter um fundo de provisão, sem pensar em gerar receita, mas pensando em gerar inclusão, saúde populacional, enfim, e bem-estar. Os empregos, então, da robótica assistiva são muitos e vão servir para todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso. A gente tem robô atendendo a todo tipo de paciente, mas principalmente na reabilitação. Na cirurgia já é bem conhecido, a gente teve lá atrás o Da Vinci, mas é um pouco diferente do inclusivo que a gente está falando aqui, porque é a tecnologia sendo utilizada para uma qualidade melhor de um ato cirúrgico, de um procedimento, e não de uma inclusão social, né? E na seara ainda do emprego de robótica assistiva, tudo se faz por meio de leitores de tela, software de voz, que acabam traduzindo a nossa voz, o que falamos, para textos compreensíveis, pranchas de comunicação alternativa, softwares que reconhecem a fala da pessoa, do indivíduo, teclado adaptado para necessidade educacional especial, mouses, entre outros. E sem querer me estender aqui na parte de leitura, mas é muito mais para trazer o contexto, digamos assim, acadêmico, né? Vamos tentar passar aqui o... Pronto. Na reabilitação especificamente, a gente tem aqui 4 flancos que são importantes só para
título de conhecimento realmente para que a gente consiga dar continuidade. Então, existem as próteses e órteses automatizadas já para membros inferiores e superiores, de utilização contínua pelo indivíduo, ele vive com aquilo comumente para que ele consiga, né, ter uma vida normal. Os exoesqueletos, que são bem comuns, que a gente vê a pessoa com aquele equipamento todo colocado externamente a ela, né, para que ela consiga caminhar quando ela teve algum distúrbio, perda de mobilidade, exoesqueletos que criam memória sinestésica por acurácia. Isso acho que o Marcelo vai falar um pouquinho disso também, né, depois. Auxílio na reabilitação de marcha, que é trazer aqueles impulsos para aqueles órgãos que estão paralisados e a pessoa conseguir senti-los de alguma forma, impulsionar, caminhar. Os robôs de interação que auxiliam. Existem os wearables também, né, que são os dispositivos. Agora, existem os robôs também apoiando os idosos, pacientes autistas nos hospitais, a fazer uma série de atividades que eles precisariam anteriormente de um ser humano interagindo. Né? E ali o robô está fazendo toda uma interação de apoio, de ajuda, de encaminhamento, de dosagem de medicação, de orientação à beira-leito. Então, isso já existe no Brasil, a gente vê menos, vê mais na classe A, em hospitais um pouco mais, ou aqueles acadêmicos que estão fazendo testes, né? E auxiliares de locomoção, que aí são as cadeiras de rodas, bicicletas, e tudo se fazendo valer da robótica e da inteligência artificial. Aqui a gente passa um pouquinho do fluxo, né, para exemplificar como essa automação, os controles dos cuidados se dão. Então, existe um ambiente da robótica que é o mecatrônico, né, onde a gente prevê movimentos pré-programados com o robô, a parte dos sensores que são colocados na pessoa para que ela consiga realmente se movimentar. Por sinais biológicos, a gente também tem robôs já interagindo na robótica, por inteligência artificial, trazendo a possibilidade de aprendizagem. E tudo isso, quando a gente fala em inclusão, se a gente pensar em saúde, logicamente que a gente vai olhar para a segurança do paciente, que tem que estar preservada. É uma questão de ética e compliance, do que se pode fazer também em robótica, nem tudo se pode fazer, né? E existem vários estudos aí que falam muito de ética e compliance nesse campo. Níveis de autonomia, que existe um dilema entre a facilidade e a eficiência do equipamento, da tecnologia, né, em robótica assistiva. É fácil de usar, é eficiente. Se for muito difícil de usar e for eficiente, não adianta. Porque o sistema de aprendizagem, seja para quem vai utilizar ou para quem vai propiciar o ensino, e sendo difícil, a gente já tem uma força de trabalho hoje no Brasil que é reduzida. Tem muita gente migrando para outros países, principalmente na parte assistencial, né? E não pode ser de complexidade elevada quando a gente fala de robótica assistiva, né? Porque se trouxer muita complexidade, é alto custo e inviável de acesso. Aqui eu queria trazer só a título também de elucidação, existem N estudos de robótica na educação inclusiva, e aqui eu cito alguns benefícios, eu trouxe alguns benefícios de alguns autores, falando dessa melhora de habilidade cognitiva, de coordenação motora, de interação social, de melhora de autoestima. E esses estudos muito recentes, de 2024, de 2023, então fiquem à vontade depois para nos procurar, para que a gente possa fornecer o que for necessário de meta-análise e estudos nessa área, porque eles são inúmeros, tá? E nesse tempo aqui que a gente tem é mais um macro disso tudo que a gente vai passar para vocês. Falando um pouquinho de exoesqueleto robótico, a gente vê muito, né? Então, esses equipamentos colocados, né, pessoa externamente, ligados a um computador, a um laptop, sendo ali totalmente, né, utilizado para que a pessoa consiga, de alguma forma, trabalhar a sua reabilitação de uma forma que seja facilitada, né, e boa para ela. Então, existem exoesqueletos modulares, como eu falei, para membros inferiores, superiores, alguns já com patente registrada no INPI. Podem tratar articulações de perna, tornozelo, joelho, enfim, o corpo praticamente inteiro.
E podem ser, o que eu acho mais interessante aqui trazer num fórum desse é que isso tudo pode ser controlado por algoritmos. Então, se cruza dados para que haja o movimento e o estímulo daquele determinado órgão ou parte do corpo. Então, a questão do algoritmo estabelecendo códigos computacionais que levem aos movimentos é uma parte muito interessante também para quem quer trabalhar em ciências da computação, ver uma carreira disso no futuro, né? E algumas possibilidades, acho que aqui passou mais de um. Então, a gente hoje tem muito robô avatar, né, com essa denominação. Aí tem aqui alguns exemplos de histórias interessantes, né, não só no Brasil, mas, por exemplo, em Tóquio, alguns robôs como o Oriheim, que acabam ajudando pessoas, eles trabalham num café, robôs que trabalham num café e ajudam as pessoas ali a se servirem, as que têm dificuldades, telas que são sensíveis a pessoas que têm dificuldade de comunicação ou de mexer as mãos. Então, com o olhar, a pessoa consegue controlar o pedido que ela vai fazer num restaurante, num café. Telas sensíveis a microfones. Então, o robô avatar é algo bastante interessante aqui. A questão dos carros autônomos já é falada, talvez inacessível no Brasil, né? Mas acho que vai ser... A hora que isso se tornar custo acessível, e tiver, quem sabe, um modelo de financiamento melhor, vai facilitar bastante a vida, né, de um cadeirante ou de quaisquer pessoas que passaram por quaisquer problemas maiores de saúde que necessitem dessa apoio. Robôs vestíveis, né? E aí a gente já falou do exoesqueleto, mas o termo robô vestível eu quis trazer só para a gente fazer o paralelo. Na verdade, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Os conceitos para que a gente tenha em mente as denominações, tá? E outros exemplos de robótica assistiva, membros biônicos, né? Então, nós temos pernas biônicas, membros que são totalmente, né, não são da pessoa, e a pessoa vive normalmente com aquilo, né? E ela tem uma vida totalmente normal. Conversão de texto em fala, nós já falamos, a realidade virtual apoiando as pessoas com deficiência por meio de, por exemplo, aplicativos gratuitos que acabam ajudando a pessoa a ter todo um envolvimento em realidade virtual sem que ela precise ter a capacidade auditiva plena. Mas o aplicativo acaba por textualizando e trazendo isso de uma forma gratuita. Existem vários. É que a maior parte da população não sabe. Óculos para daltonismo é outro exemplo, que é uma doença que afeta 1 em cada 12 pessoas. A gente não sabe que é tanta a prevalência, né? E existe. E a gente já tem aí os óculos desenvolvidos com lente especial para daltônicos, que às vezes a pessoa trabalha em ambientes que ela precisa ver cores, né? Até por conta de gestão de risco. E aqui eu estou quase terminando, eu quero dar uma visão geral de que a gente tem hoje governos, agências europeias, americanas, brasileiras, trabalhando esse tema ostensivamente para que a gente consiga falar dele, ter financiamento para viabilizar os estudos. Então, tanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OSDI, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, todos têm trabalhado inteligência artificial generativa em educação e pesquisa como um tema protagonista e bastante relevante, e tem trabalhado relatórios dedicados com recomendação, diretriz, para que esses estudos sejam balizados por uma ética, um compliance e um modelo de financiamento possível de aprovação. Então, isso aqui é muito interessante para a gente entender. E aí a gente está falando de toda essa seara que a gente trouxe até agora: aumento de habilidade, de capacidade mental e cognitiva, mobilidade, enfim. Alguns projetos que virão por meio de concessão à população, que eu quis trazer porque é bastante interessante. A gente tem a Microsoft, hoje um dos maiores provedores do mundo de tecnologia, por meio do seu CEO, anunciou há pouquíssimo tempo que vai aportar 25 milhões de dólares nos próximos 5 anos para estudos
em inteligência artificial para acessibilidade. Então, isso aqui eu achei excelente, porque aí a gente vai, sabendo que existe, a gente consegue ir acompanhando o que eles vão fazer de fato. E a ideia é empoderar as pessoas que tenham alguma deficiência, alguma necessidade especial, e eles vão conceder isso gratuitamente. Então, vai ter um período de concessão gratuita até que isso lá na frente venha como retorno de investimento e gere receita para eles. Então, é a indústria promovendo acesso na contrapartida, desde o marco zero. E fazendo isso, eles entendem que eles vão estar provocando aos demais players a desenvolver tecnologias também de acesso, como universidades trabalhando projetos, enfim, cientistas e neurocientistas olhando para isso, ONGs, todos focados em inteligência artificial para pessoas que precisam voltar a ter sua vida comum e serem reabilitadas. O World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Global, que discute, né, como é que a gente vai propiciar e olhar para os grandes temas globais, e aí eles falam desde o aquecimento global até a robótica, a inteligência artificial, machine learning. Acaba de soltar um estudo em novembro de 2023, faz exatamente um ano agora, falando de inteligência artificial generativa e qual é o potencial dela para apoio a essas pessoas que precisam de inclusão à sociedade por meio de tecnologia. E balizando políticas para isso. Tá? Então, isso está sendo discutido no Fórum Econômico Global, e está se pensando em como se cria os algoritmos, como que eu acomodo isso tudo dentro da indústria e de quem trabalha com tecnologia e desenvolvimento e pesquisa, principalmente para a saúde mental, autismo, dislexia, déficit de atenção, enfim, soluções que vão para além do que a gente vê o robô ali com exoesqueleto, que chama muito atenção, mas olhando o ser humano de forma integral e integrada. Aqui tem um vídeo, eu acho que eu vou disponibilizar o material para vocês, e tem um link que quem puder aqui assistir, assista. Interessantíssimo esse vídeo. Ele é um vídeo do fórum, que o Fórum Econômico Global nos trouxe, para elucidar a intenção nos próximos 10 anos deles em falarem sobre o tema no mundo. E esse cientista, ele traz exemplos de uma impressão 3D que simula um pulmão, e que esse pulmão ali estimulado com algoritmos inseridos por meio computacional e trabalhados por um ser humano, aparece o pulmão, né, com a pessoa respirando novamente num material compatível com o organismo humano. Então é muitíssimo interessante, por mais que esteja ainda um pouco distante da nossa realidade. Aqui falando em Brasil, e já terminando, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, hoje temos a ministra, né, a Luciana Santos, que é uma ministra, que é uma engenheira, né, e é uma engenheira que tem uma visão bastante rica sobre robótica assistiva e inclusiva, o que para nós é um ganho enorme, porque a gente realmente tem um governo complicado, né, sem entrar em questões políticas, mas ela olha para isso de forma ostensiva. E eles propiciaram recentemente um seminário, que foi o Marco Zero, que se chamou CIS Assistiva, que trouxe iniciativas selecionadas em chamada da FINEP, no valor de 72 milhões, que vão integrar esse CIS Assistiva e que vão trazer os projetos para uma linha de go, no go de aprovação. Né? O que vai ser aprovado ou não? Qual a elegibilidade dos projetos de inteligência artificial, porque são aqueles que facilitam a vida e são mais fáceis de aprendizagem. Né? E tudo isso baseado nesse fator aqui que está em negrito. Apenas 5% das pessoas com deficiência estão no mundo do trabalho. O governo está olhando para isso, 70% das empresas preferem pagar multa a receber essas pessoas. Isso é um absurdo. Né? Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode passar por isso, de ter alguma questão de dificuldade, e teremos certamente, seja pela idade, seja por alguma incapacitação, né? Enfim.
Enfim, o tema está posto no governo no Brasil. No entanto, aqui é necessário enfrentar desafios associados ao uso dessas tecnologias, mas principalmente relativo aos educadores. Quem é que vai educar as pessoas para usar isso? Também é um dos paradigmas, né? Aqui alguns exemplos de grupos com linha de pesquisa que eu vou deixar à disposição para vocês. Tem vários grupos na Universidade Federal de Minas Gerais, do Paraná, na USP, na Universidade de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, enfim, projetos lindíssimos, né, de robótica assistiva, de inteligência artificial, de IA com generativa, enfim. Aqui outros projetos aqui nominados, vários que eu trouxe com utilização de próteses, de exoesqueletos, de simulação realística, enfim. E aqui, em âmbito mais de gestão, falando mais da parte empresarial, executiva, da parte de ESG, eu também quis trazer mais para abrir a mente de vocês. Hoje a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, ela acabou aprimorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são as ODS. Todo mundo trabalha as 17 ODS na maioria das empresas, né? E já existem estudos como esse da Elsevier, bem recente, de 2023, dezembro, faz nem um ano, que ele linka tudo o que tem se feito em robótica com as ODS e o que acaba auxiliando e colaborando para o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aqueles que não ajudam tanto. Então, eles fizeram todo um link. Por que isso? Porque quando a gente começa a conectar essas coisas, a gente facilita de falar isso com o empresariado, facilita de falar isso com o governo. Já que a ONU tem sua relevância maior, né, no mundo, você pega e conecta a ODS, a robótica assistiva, a inteligência artificial, começa a dizer, olha, como por exemplo, os resultados desse estudo específico da Elsevier dizem que a robótica tem um potencial em viabilizar 46% das metas das ODS estabelecidas. Tudo bem que ainda é muito mais para o meio ambiente, tá? Porque o ESG e as ODS têm ainda muito a ver com resíduo, né? Mas também tem lá mortalidade infantil, reinserção ao trabalho, né? Então foi uma outra visão que eu quis trazer. E olhando para o futuro e finalizando, a robótica sempre esteve na vanguarda da tecnologia, a gente sempre ouviu falar, e agora é apenas um começo de um estilo de vida que a gente vai ver mais, principalmente para as pessoas que precisam disso, né? Então, a gente vai ver cada vez mais uma mãe que está numa cadeira de roda podendo levar seu filho na escola, paciente com distrofia muscular usando um robô para viver de forma independente, enfim. Cada vez mais o robô vira nosso amigo e um amigo que custe pouco, de preferência, né? E aqui, só para finalizar, a Sheila da Siemens falando disso, por quê? Porque eu trabalho na veia numa empresa que pensa em acesso. Então, por isso que a gente está, embora eu não trabalhe diretamente, meu dia a dia não é com robótica assistiva, mas a robótica assistiva, ela faz parte fundamental do acesso à saúde e da inclusão. Tá? Então, aqui, só para trazer que a gente tem uma visão muito forte na Siemens, que é uma das maiores empresas de saúde no mundo, que mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso à saúde, muito menos a robótica assistiva inclusiva, né? Então, a gente tem trabalhado muito para isso, tá? Aqui ficam meus contatos pessoal e profissional. Fiquem à vontade. Eu fui bastante macro na abordagem, não dá para entrar em detalhe no fórum aqui na Arena, mas somos profissionais acessíveis, estamos juntos, então e-mail, telefone, ligar, estamos aí. Obrigada a todos. Passo a palavra aqui para o Marcelo. Obrigada, Sheila. Aproveitando essa provocação que a Sheila fez, eu trabalho no Instituto Helena Antipoff, nós estamos fazendo 50 anos de trabalho, nós somos o centro de referência da educação especial aqui no Rio de Janeiro e a gente trabalha exatamente com a educação especial. Então nós atendemos crianças e adolescentes com deficiência, transtorno e altas habilidades. E quando você fala assim, né, dos educadores, nós somos a maior rede da América Latina,
né? E isso é legal porque quando a gente vê o trabalho da Siemens junto também às prefeituras, né? E a gente sabe disso. Então, por nós sermos a maior rede da América Latina, nós temos mais de 1.500 escolas, a gente trabalha com as salas de recurso, atendendo exatamente essas crianças que precisam desse material. E isso é muito bom, porque você traz para a gente uma informação de que a gente precisa estar mais juntos, né, mais em parceria, porque o Instituto Helena Timoff precisa também estar a par dessas questões. Então, como eu falei para vocês, não só a deficiência, os transtornos, né, e você fala também de autismo ali, isso é muito importante, a gente também trabalha com crianças e adolescentes com as altas habilidades. Então, as altas habilidades são as pessoas que vão, de fato, também pensar nessas proposições para as deficiências, né? Nessas questões da robótica. Então, por exemplo, o município do Rio inaugurou nesse ano, por exemplo, 200 escolas, ele reinaugurou essas escolas com um colaboratório, onde a gente tem impressora 3D, onde a gente tem computadores e outras questões, e a gente pode trabalhar olhando também para a robótica assistiva. Então, dentro do nosso instituto, nós trabalhamos com a comunicação assistiva, mas nós também trabalhamos com algumas questões que tem a robótica assistiva. Então, a gente tem parcerias para isso, enfim. Mas só para não deixar, né, a gente precisava falar isso, acho isso importante. Agora, nós vamos deixar, então, o Marcelo. O Marcelo, ele é doutorando em computação pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, com aplicação em robótica social, graduou-se e obteve um título de mestre em computação, também pela UF, foi premiado no concurso de teses e dissertações da Sociedade Brasileira de Computação em 2023, ficando entre os 3 melhores dissertações de mestrado em 2022, ganhador também do programa Google PhD em Fellow Latino-Americano 2023, nas áreas da One Computer Interaction. E, além disso, também Marcelo é músico, produtor, especialista em orquestração para filmes e TV pela Berklee College of Music. É só para dizer que a gente trabalha com arte e ciência, né? Eu também trabalho com arte e ciência. E agora é com você, Marcelo. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. O meu tempo está um pouquinho apertado, né? Eu vou tentar assim, ser bem breve, quer dizer, eu vou ser bem breve. Eu vou apresentar de uma maneira mais prática a parte da robótica assistiva, porque é o que eu trabalho direto, desenvolvendo, né, os robôs e as capacidades dele para poder interagir com as pessoas. Bem, essa é a agenda da minha apresentação, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar sobre os robôs socialmente assistivos, que é um subgrupo dessa robótica assistiva toda. Então, vou apresentar alguns exemplos de aplicações desses robôs em saúde, vou apresentar os robôs Eva e Fred brevemente, que são os robôs que a gente trabalha na universidade, na UF, no laboratório MediaCom, e fazer as nossas considerações finais. Bem, se a gente pensar na robótica no início, né, de tudo e pensar em como esses robôs eram as suas aplicações na sociedade, a gente lembra dos robôs com aqueles braços mecânicos dentro das linhas de produções das indústrias, né, na parte de automação e tudo mais, substituindo aí a mão de obra humana nos trabalhos pesados e perigosos. Mas esses dispositivos se tornaram dispositivos assistivos, que são capazes hoje de aprimorar as capacidades físicas e cognitivas dos seres humanos através de interação social, né, através de estímulos. Bem, uma mesma imagem que a Sheila também utilizou, eu vou falar um pouco mais dela. Bem, os robôs socialmente assistivos, a literatura apresenta eles como uma interseção entre a classe dos robôs assistivos, que foi essa classe mais abrangente que a Sheila apresentou. São os robôs que oferecem assistência ao indivíduo através de interação física. A interseção com a classe dos robôs sociais interativos, que são os robôs que oferecem assistência através de interação social. Então, a partir da interação dessas duas classes, não, volta, por favor, volta aí.
Isso, surge então a classe dos robôs socialmente assistivos, que agora o compromisso deles é prover assistência através de interação social, com comunicação verbal e não verbal. Bem, dentro das aplicações dos robôs socialmente assistivos, nós temos a área da saúde, aplicação, por exemplo, com crianças com TEA, interagindo com o robô, aplicação com idosos com problemas cognitivos. Nós temos na parte de educação os robôs sendo utilizados como tutores, também como parceiros de estudo e também como alunos. E a utilização dos robôs, por exemplo, na área da educação, ela é capaz de aumentar o engajamento dos alunos, né, sejam eles jovens, crianças, e na parte de saúde eles são capazes de aumentar, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Bem, eu vou trazer então um exemplo de alguns robôs socialmente assistivos, né, aplicados à saúde. Nós temos aqui um dos primeiros que surgiu na literatura, que é a foca robô, a Paro. Essa foca ela tem vários sensores e atuadores, ela emite alguns sons, ela pode se mover, ela pode detectar o toque, né, do usuário. Então a gente tem aqui exemplos dela sendo utilizada, por exemplo, numa casa geriátrica nos Estados Unidos, né, com vários idosos. A gente tem esse paper, ele é de 2002, ele fez um estudo muito interessante numa casa geriátrica, onde os indivíduos utilizavam a foca, né, interagiam com o robô, e eles podiam medir, por exemplo, como é que era a ativação cerebral desses pacientes. E eles relatam um fato muito interessante de uma paciente que ela falava 2 idiomas e ela, depois que internou, ela teve seus problemas cognitivos, ela não falava mais o segundo idioma. E a partir do momento que ela interagia com a foca, com a Paro, a partir de um certo tempo, ela voltava a falar o segundo idioma. Então eles viram que a interação com o robô ativava parte do cérebro dela que não eram ativas normalmente. Aqui é um outro exemplo de um robô socialmente assistivo, é o OMI. Esse robô é utilizado para terapias de redução de ansiedade através de respiração profunda. Então esse robô ele é capaz de se inflar, tem um mecanismo que infla. Então ele consegue, por exemplo, o paciente toca o robô e consegue ter um ritmo da respiração que deve ser seguido, e isso ajuda a pessoa a reduzir a sua ansiedade. Bem, aqui a gente tem o QT Robot sendo aplicado numa interação com crianças atípicas, né, com TEA, e os estudos revelam que esse tipo de interação ele é capaz de enriquecer essas intervenções. Os robôs são utilizados como ferramentas de coleta de dados e podem ser utilizados também para ajudar na avaliação do diagnóstico com esses pacientes. E os estudos também mostram que é uma maior interação da criança com TEA, com os robôs, e maior incidência de contato visual e proximidade, até mesmo do que com os próprios terapeutas. Bem, aqui é um robô que a gente tem trabalhado na Universidade Federal Fluminense, no laboratório Mediacom. Esse é o robô EVA. Ele é um acrônimo de Embodied Voice Assistant, é um assistente de voz que tem um corpo, né? Não é uma Alexa, nem uma Siri. Ele foi desenvolvido no CICESA, no Centro de Investigação Científica e Ensino Superior de Enseada, em Baixa Califórnia, no México, que são nossos parceiros. Ele é um projeto de robótica de código aberto. Você pode imprimir esse robô, se tiver uma impressora, pode utilizar o software dele. Ele possui vários elementos de comunicação verbal e não verbal. Ele pode expressar emoções através do olhar, através das cores no seu tórax, no LED. Ele pode movimentar a cabeça, os braços, ele pode reconhecer a voz, também pode falar, pode reconhecer expressões faciais utilizando a webcam, emoções e tudo mais. Bem, no nosso trabalho com EVA, na universidade, nós desenvolvemos então um jogo sério, né, onde a gente tinha o jogo da imitação e teve a participação de uma criança, nesse caso uma neurotípica, e o jogo, o robô, ele expressava emoções com o olhar, e a criança era convidada então a reproduzir aquelas emoções que o robô estava expressando. Então, através de uma webcam, o robô era capaz de interpretar a emoção da criança e dizer se a criança estava certa. Nesse caso aí a gente teve, a Sheila citou sobre a facilidade de uso tal das aplicações. Nesse caso nós tivemos a avaliação de 44 profissionais da área da saúde. Utilizamos o modelo do questionário do TAM, que é o Technology Acceptance Model, que tem 8 questões relacionadas à facilidade de uso da aplicação e também à utilidade dessa aplicação.
Bem, outro robô que nós também estamos trabalhando lá na UF é o Fred, que é o Friendly Robot for Education and Healthcare. O Fred vai de encontro justamente a possibilidade de oferecer um robô de baixo custo, né, que pode ser utilizado em escolas e outros tipos de intervenção. Ele também Só um minutinho. Gente, entrou uma frequência que tá esse sonzinho, tá? Mas não é culpa nossa, tá tentando resolver. Eu acho que saiu agora, tá bom? Tá bom. Desculpa, pode dar continuidade. Tá. Então, o Fred ele é uma proposta de robô de baixo custo, né? Ele custa em torno de $50 a sua fabricação. Ele também possui capacidade de comunicação verbal e não verbal. E o Eva, ele possui o anterior, né, que a gente mostrou, ele pode movimentar a cabeça e os braços. E o Fred, ele é diferente, ele pode movimentar as pernas. Então, ele é capaz de dançar, de se movimentar, fazer poses. E utilizando toda essa parte do olhar e das cores, ele se torna um robô expressivo, né, podendo aí se comunicar através da afetividade. Bom, essa é uma demo dos robôs, não sei se vai dar para ouvir o áudio. Pode pedir, ver se ele bota o áudio dos robôs lá para mim, por favor? Bem, enquanto não põe áudio, eu vou narrando. O robô está se apresentando, ele está controlando, por exemplo, o elemento de luz, né, uma lâmpada, para utilização de elementos multissensoriais de luz. Ele está demonstrando a sua expressão de tristeza, está tocando uma música nessa hora, né, movimentando a cabeça. Então, esse robô do centro é o robô Eva, que foi idealizado no Centro de Investigação Científica e Ensino Superior de Ensenhada. Ele agora vai mostrar uma expressão de felicidade. Tudo isso está com som, tá? Tem voz, o Eva está falando. Eu acho que pausou. Deixa eu ver. Assim. Então, o Eva demonstrando felicidade, né? Através de comunicação não verbal, através do sorriso, os elementos de luz, né? Do tórax dele. E está tocando uma música também, a lâmpada. Agora, nesse momento, ele vai falar Hello, Fred, e os robôs se ativaram. O Fred e a gente apelidou de Frida, são as duas versões, masculina e a feminina. O Fred está cumprimentando as pessoas, né? Ela já se movimentou com seu pezinho, ele está expressando alegria. Ele vai vai se comunicar, vai falar com a Frida. Ela responde. E ele já agora está vindo algum som. Não é a música essa música não é da... está misturada. Os robôs se encontraram, se apaixonaram nessa interação. A música é essa mesmo. Tudo bem. Então, eles se convidam para dançar e fazer as suas movimentações, né? Bem, vou seguir. Bem, gente, então essas são as nossas considerações finais, assim, as nossas limitações, né, quando a gente está trabalhando com esses robôs, que a gente utiliza serviços que estão na nuvem. O serviço de transformar texto para voz é do IBM Watson, o de serviço de transformar fala para texto é a API do Google. Então a gente tem dificuldades de latência, também questões de privacidade quando você envia os dados do usuário, né, pela rede. A gente tem problemas de acurácia, por exemplo, na parte de reconhecimento de emoções, a gente depende de uma boa iluminação, posicionamento do rosto do usuário. Na parte de reconhecimento de voz, a gente não poderia fazer, por exemplo, isso aqui, né, porque dependeríamos de um ambiente mais silencioso, e também esses modelos não são treinados, por exemplo, para reconhecer a fala de uma pessoa que tem algum problema de fala, né? Tudo tem que ser muito bem adequado. E como desafios, né, eu coloco o que a Sheila também comentou, e eu acho que é o importante. Eu acho que é importante a gente...
tornar esses dispositivos acessíveis, né? Não adianta a gente ter isso tudo não chegar nas escolas públicas, né? Nas pessoas que não têm recursos, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Bem, gente, então assim, essas são as minhas considerações finais, né? Falei sobre os robôs socialmente assistivos de uma maneira muito rápida, né? Até pelo nosso tempo. Falei das aplicações de saúde, apresentei brevemente o nosso robô Eva, o Fred, suas disposições afetivas e as limitações e os desafios. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Marcelo. Só aproveitar esses robôs que Marcelo acabou de apresentar. Existem várias pesquisas na UF já utilizando eles, né? Inclusive pesquisas com crianças autistas. Nós estamos com o laboratório da UF, com o estande da UF, né, aqui atrás, onde também estamos com o colaboratório Health Science Lab, do Antônio Pedro, onde também tem as pesquisas que levam também esses robôs que o Marcelo traz para a gente. E isso tem sido uma parceria muito interessante, tanto com o hospital, né, da UF e outras pesquisas dentro da UF e outros parceiros também fora, né? Isso está sendo muito interessante. O robô Eva, então, ele é um sucesso total, né? Exatamente. E está só no começo, né? A gente está começando a trabalhar com isso, né? Vai ter muita coisa pela frente aí. Isso. E como eu falei no começo, apresentando o Marcelo, ele ganhou prêmios, né, por esse trabalho, e isso é muito gratificante a gente ver uma pessoa que é de músico, fazendo mestrado, agora doutorando e trabalhando com robótica. Muito obrigada, Marcelo. O pessoal quiser acessar o vídeo, ver com som, quiser ler o QR, vai jogar vocês pro link lá, tá? Que aí vocês vão ver o som direitinho. E vou agradecer também a Sheila, com o trabalho do Siemens, muito bem. Nós não temos mais tempo, né, Joyce? Nós não temos mais tempo. Para perguntas, temos tempo? Não, já acabou. Então, nós já estouramos nosso tempo. Mas, enfim, fica o contato dos nossos palestrantes e agradecemos muito a presença de vocês aqui, tá bom? Obrigada.